Você sabia que a maioria das pessoas apresenta algum desequilíbrio muscular? Então, nesse vídeo você vai saber o porquê e como podemos corrigir essas assimetrias musculares. Então, fique comigo neste vídeo, assista até o final. Eu sou o professor Robson Gonçalves e você está na Universo Gym. Fala aí, galera, beleza? Então, dentro da educação física, temos uma área de estudo que a gente se chama de psicomotricidade. Então, dentro dela, temos a lateralidade, que é a correta utilização de ambos os lados do corpo. Então, porque no geral, as pessoas têm problemas com ela, por não ter um repertório motor acentuado, beleza? Este é um dos primeiros problemas que irão causar as famosas assimetrias musculares. Por isso, para corrigi-las, temos que ter uma visão que transcendesse apenas a utilização de determinados movimentos. Para isso, é importante que tenhamos uma boa avaliação. As assimetrias acabam ocorrendo por alguns motivos bem básicos: treinamento errado, falta de flexibilidade, trabalho ineficiente, principalmente para o lado não dominante, ou seja, aquele que você escreve ou que você tem dificuldade, desvios posturais. Essa questão de desvios posturais é bastante complexa, pois ela precisa ser avaliada de maneira individualizada, beleza? E como corrigir assimetrias musculares com a musculação? O primeiro passo é identificar onde estão as assimetrias. Por exemplo, existem pessoas com assimetrias nos ombros. Neste caso, precisamos entender por que elas acontecem. No geral, elas são oriundas de algum desbalanceamento. Por exemplo, por não ter flexibilidade geral, e o corpo acha de maneira a compensar aqueles movimentos. Além disso, pode ser que haja uma assimetria por falta de treinamento. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que gostam muito de treinar o peitoral, e aí elas não dão tanta importância ao treinamento de costas. O resultado disso, uma assimetria muscular, é uma postura errada, com os ombros girando para frente. Outro caso comum é a má utilização dos exercícios, gente. Seu treino tem que ser de uma maneira para desenvolver todas as partes por igual. Se não for assim, há enorme chance de ocorrerem essas assimetrias musculares. As causas podem ser muitas e são um ponto de partida para qualquer correção. Então, vou usar aqui um exemplo de situações que já peguei com alguns alunos. Vou dar um exemplo dele agora de uma assimetria, por exemplo, uma assimetria nas pernas. Uma situação muito comum é de termos pessoas com bom desenvolvimento nos quadríceps, beleza? Mas com muita dificuldade no trabalho dos isquiotibiais e do glúteo. Sabia disso? Então, aqui cabe uma boa visualização do método de treino, já que estes músculos podem sofrer influência da falta de flexibilidade e principalmente de execuções erradas. Se seu quadril entrar em retroversão, por exemplo, já perdemos grande parte do trabalho desses músculos. Caso não seja este o problema, podemos fazer o seguinte: a gente pode aprimorar a flexibilidade dos quadríceps e passar um certo período sem treiná-lo. Isso fará com que o fortalecimento dos isquiotibiais consiga ser igualar ao dos quadríceps e assim vai tornar mais flexível. Com isso também teremos um trabalho melhor dos glúteos. Evitar movimentos compostos como agachamento, por mais que seja um exercício fantástico, em determinados casos ele aumenta ainda a assimetria. De maneira geral, a ideia da correção das assimetrias musculares, no geral, passa pelo princípio de fortalecer e tornar mais flexíveis, beleza? Se um determinado músculo se desenvolveu mais do que o outro, geralmente antagonista, é porque há mais força em um deles. Com isso, fortalecemos o que está enfraquecido, melhorando a flexibilidade e deixando ele mais forte. Além disso, existem algumas possibilidades de trabalho interessantes para esta finalidade.
E de que maneira devemos prevenir e corrigir as assimetrias musculares? Prefira movimentos unilaterais. Nosso dominante tem muito mais possibilidade de ser forte do que o não dominante. Desta maneira, você terá que, com o passar do treinamento, o cérebro tende a igualar essas assimetrias de lateralidade através da adaptação neural. Isso é mais válido em iniciantes que têm um controle motor mais precário. Nesse caso, o ideal é a utilização de movimentos isolados unilateral ou então com halteres. Por exemplo, ao invés de usar um supino reto com barra, prefira com halteres, pois desta maneira ambos os lados receberão a mesma solicitação muscular. Melhore sua execução. Este é um complemento do item 1, beleza, galera? E de maneira adiantada como um diagnóstico do seu problema, se não melhorarmos essa execução. Por isso, use menos carga e concentre-se na qualidade dos movimentos. Isso fará que haja uma adaptação mais adequada das unidades motoras e uma correção nas assimetrias musculares. Nesse sentido, é muito importante que você melhore a sua consciência corporal para poder ter a sensação de trabalho uniforme durante aqueles movimentos. Verifique sua postura. Aqui temos 2 pontos. Primeiramente, vou falar de sua postura natural. Vou te dar um exemplo. Pare em frente ao espelho, de pé e sem forçar nenhum ajuste, beleza? Veja como é a sua postura, se seus ombros estão alinhados e estão centralizados em relação ao seu corpo, ok? Agora, olhe seu quadril e joelhos e tornozelos. É lógico que somente um fisioterapeuta poderá fazer uma avaliação postural, uma avaliação bem adequada e completa, mas assim, é possível verificar muitos desvios. Se você encontrar anormalidades, procure um profissional. Já durante o treino, tome muito cuidado com isso. Outra questão são as escápulas, que podem aumentar ou diminuir o trabalho muscular. Por exemplo, durante o movimento de supino reto, elas precisam estar em neutro, ou seja, elas precisam estar fixas. O movimento delas faz com que o peitoral menor seja menos exigido no movimento. Já no treino de costas, elas precisam estar em movimento, é o contrário, né? Para que os músculos sejam solicitados adequadamente. Fortaleça o core, galera. Muitas vezes temos problemas de assimetrias, pois o core não está fortalecido da maneira adequada. Isso gera desbalanceamento muscular e, consequentemente, vai criar as assimetrias musculares. Isso porque parte medial do nosso corpo é responsável por manter o corpo alinhado. E além de manter alinhado, ele deixa ele estável. Se isso não ocorrer, irão acontecer os desbalanceamentos e assimetrias musculares. Mantenha sua flexibilidade, é importantíssimo. Além dos pontos citados que eu disse anteriormente, mantenha um bom nível de flexibilidade. Hipertrofia é algo que acontece se seus músculos estiverem flexíveis, se suas articulações estiverem flexíveis, com uma boa amplitude do movimento. Além de ser funcional, é algo que auxilia no desenvolvimento mais harmônico daqueles músculos. Todos os grandes atletas têm uma boa flexibilidade. No mais, em casos de assimetria muito acentuadas, procure um bom educador físico, que poderá te direcionar a um fisioterapeuta ou mesmo ele vai traçar um plano de treino para poder corrigir isso. Lembre-se que as assimetrias não têm apenas consequências estéticas ruins, mas também podem trazer problemas posturais e resultarem em lesões. O acompanhamento profissional é essencial, dependendo dessa complexidade da sua assimetria muscular. A gente obter um bom treino individualizado após uma avaliação profissional é a forma mais segura e mais eficaz de corrigir essas assimetrias. E assim a gente vai evitar o agravamento desse quadro, dessa assimetria muscular. E aí, galera, gostou da dica? Deixe seu comentário, curta nosso vídeo, curta nossa página. Aqui embaixo na descrição estou deixando
um material gratuito para você poder adquirir. Basta clicar no link abaixo, ok? E dentro desse material temos outros diversos que tocam todos esses assuntos que são relacionados dentro da nossa página da Universo Gym. Curta nosso canal, compartilhe com seus colegas e fique junto com a Universo Gym.